Então, agora que a gente tem a intuição da normal multivariada, a gente pode simplesmente, finalmente, né, ir para a definição da análise de componentes principais. E a gente vai usar nessa intuição para tentar entender melhor o que está acontecendo. Então, como que funciona a análise de componentes principais? Em primeiro lugar, vamos lembrar que X, né, é uma matriz N por D que representa as nossas covariáveis, onde N é o número de unidades amostrais e D é o número de covariáveis. Né? Então, cada linha de X representa uma unidade amostral e cada coluna de X representa uma covariável. A seguir, em análise de componentes principais, a gente vai querer definir três parâmetros aqui, né, μ, v e ci, de forma a minimizar uma determinada função objetivo. E nota que o μ pertence a RD, né, assim como cada uma das unidades amostrais. Né. Então, o μ é simplesmente um determinado ponto no nosso espaço amostral. O V ele é uma matriz ortonormal de dimensão D por K. Então, a gente pode imaginar que a gente tem simplesmente K vetores em RD, né? E que, portanto, estão gerando um subespaço vetorial do nosso espaço amostral. Né? Com K desses vetores, a gente não consegue gerar RD inteira, a gente consegue gerar um subespaço de dimensão K. E, finalmente, o CI, né? Ele é um ponto em RK, e, portanto, a gente pode imaginar que ele está colocando uma coordenada aí nesse subespaço. E o que a gente está, no final das contas, tentando minimizar? Essa função objetiva que está aqui embaixo. E a gente pode observar, quer dizer, o xi ele é simplesmente a iésima linha de x. Então, ele é a iésima unidade amostral. E a gente tem xi menos alguma coisa. Né? Então, no final das contas, a gente quer que essa alguma coisa seja o mais próximo possível de xi possível, dado que a gente está fazendo xi menos alguma coisa na norma 2. Né? Que é minimizado no zero, basicamente. Né? Então, a gente pode imaginar que a gente está querendo escolher o μ, v e ci de tal forma a minimizar a reconstrução das unidades amostrais xi. Né? E agora a gente pode tentar entender cada uma delas. Né? Quando a gente subtrai μ de xi, a gente está subtraindo o mesmo μ de todos eles, então é como se a gente estivesse simplesmente transladando da mesma forma todos os nossos dados. Né? O μ é simplesmente uma recentralização dos dados. E daí, se a gente falar que xi menos μ são os dados centralizados, né, a gente está subtraindo menos VCI. Então, a gente quer que os nossos dados centralizados sejam o mais próximo possível de V vezes CI. E o que é, então, V vezes CI? A gente viu que V é simplesmente uma base ortonormal, né, de um subespaço de dimensão K. E o CI, quando a gente escreve V vezes CI, os CI são simplesmente as coordenadas nesse subespaço. E a gente então vai querer determinar esses valores de V e CI de forma a reconstruir da melhor forma possível xi menos μ. Né? Então a gente vai querer coordenadas em um determinado subespaço de dimensão K que melhor reconstroem os nossos dados recentralizados. Essa é a nossa ideia geral aí de análise de componentes principais. Então, quer dizer, a raiz da coisa que está acontecendo é que, no final das contas, a gente está tentando projetar os dados em um subespaço de dimensão K, enquanto que, originalmente, eles moram, digamos assim, no espaço de dimensão D. Então, a gente está reduzindo a dimensão. Né? E reduzindo a dimensão por meio de uma transformação linear. Né? Essa é a ideia principal. E como que a gente vai conseguir fazer isso? Bem, tem um teorema muito importante que a gente vai provar na aula de hoje, que mostra justamente como escolher μ, v e ci de forma a minimizar esse erro de reconstrução. E esse teorema é o seguinte. Em primeiro lugar, a gente define essa matriz S como sendo a matriz de variância e covariância dos nossos dados X. Né? Então, ela é simplesmente, se a gente imaginasse a normal multivariada, né, o S é simplesmente uma estimativa de sigma, a matriz de variância e covariância populacional. Né? E uma forma de minimizar o erro de reconstrução que a gente está interessado é tomar μ igual a x barra, né? Então a gente está recentralizando os dados subtraindo x barra, então a gente está fazendo com que a média amostral dos dados passe a ser zero.
né, em todas as covariáveis. E além disso, a gente vai tomar V e CI da seguinte forma. Os Vs vão ser os autovetores da matriz de variância e covariância correspondente aos K maiores autovalores dela. Então, de que forma que a gente pode entender isso? A normal multivariada ajuda a gente bastante a entender isso. Porque lembra na normal bivariada que a gente olhava para sigma, né? E a gente observava que tinha dois autovetores, né? x1 mais x2 e x1 menos x2. Então, esse x1 mais x2 e x1 menos x2 eram justamente os dois eixos que a gente tinha nas curvas de nível, né, das elipses que a gente estava estudando. Né? x1 mais x2 era a dimensão em que a gente observava maior variabilidade dos dados, né? E x1 menos x2 era aquela dimensão em que a gente praticamente não via variabilidade. E não à toa, né, na normal multivariada, que as coisas funcionam muito bem, esses gestos da parábola eram justamente... esses gestos da elipse são simplesmente os autovetores da matriz de variância e covariância. Né? E os autovalores é justamente a variabilidade nesses gestos. Então, se a gente pega os maiores autovalores, no final das contas a gente está escolhendo os eixos que têm a maior variabilidade. E no caso a gente pegou o maior, na bivariada a gente só tinha dois autovalores, a gente pegou o maior deles, e esse está associado ao autovetor x1 mais x2. Né? Então a gente estava selecionando o eixo de maior variabilidade. E aqui a gente está pegando os K maiores autovalores, né? Então a gente está encontrando esse subespaço em que os dados mais variam. Né? E daí o CI é simplesmente V transposto xi menos x barra, né? Então ele é simplesmente a definição da projeção de xi menos x barra nessa base V que a gente definiu anteriormente. Né? Então, é as coordenadas dessa projeção. Então, esse teorema é extremamente útil, né? E ele nos dá uma solução analítica para como a gente fazer a análise de componentes principais. E agora que a gente tem esse teorema, a gente vai fazer algumas coisas no resto da aula. Primeiramente, a gente está vendo que a gente está tendo que usar os autovetores, os autovalores da matriz sigma, sigma não, no caso S, né, a matriz de variância e covariância empírica, e ele tem um truque para a gente encontrar esses autovalores e autovetores. A gente vai ver isso no próximo vídeo. Depois, antes da gente provar esse teorema, a gente vai ter um gostinho de como fazer análise de componentes principais. Então a gente vai aplicar ela para um banco de dados de imagens e tentar entender o que acontece. E daí, finalmente, a gente vai provar esse teorema. Então, essas são as cenas dos próximos capítulos. Até mais.